Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Justa Certa, dando as boas-vindas a 2025. Sou o Dr. Ian Valadares e hoje vamos falar sobre um tema extremamente sensível, que é sobre como as dívidas afetam dentro do ponto de vista financeiro e emocional a sua vida. Então roda a vinheta para a gente ter esse primeiro podcast aqui do ano. Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre um tema extremamente sensível, que é sobre como as dívidas, dentro do ponto de vista emocional, afetam a sua vida. Então, como abordamos nos 4 primeiros episódios do ano passado, o projeto encabeçado por mim pelo Dr. Queiroz transcende a matéria jurídica, não é apenas matéria de direito, transcende a questão de planejamento financeiro, é uma questão econômica do nosso país e hoje principalmente vamos falar sobre como afeta dentro do ponto de vista emocional, porque as dívidas naturalmente repercutem de maneira muito negativa com ansiedade, tensão, dentre outros comportamentos, melhor dizendo, que são terríveis para a vivência da pessoa no dia a dia. Então, temos hoje a honra de ter a doutora Jacilda Avelar, psicóloga. Ela vai falar um pouquinho aqui sobre a atuação dela, a experiência dela no mercado. E vamos fazer algumas perguntas bem relevantes, só tem um bate-bola bem bacana. E aqui também a presença do nosso sócio-presidente, Dr. Edson Queiroz, onde, como ressaltamos aqui na introdução, nos preocupamos não só com a matéria jurídica, mas o contexto geral na sociedade, como as dívidas e as práticas dos bancos estão fazendo as pessoas ficarem doentes. Então, doutora Jacilda, por favor, nos conte um pouquinho sobre você, qual é a sua experiência nessa questão do superendividamento, dos servidores, para a gente poder trazer um conteúdo aqui extremamente relevante para o nosso ouvinte. Então, por favor. Meu nome é Jacilda Avelar e sou formada em psicologia já tem 14 anos, né, então estou nesse mercado, né, e o que a gente tem observado é justamente um estresse, um adoecimento geral, de modo geral, né, sobre essa questão do endividamento. Isso dentro do processo do dia a dia do indivíduo, né? Então, hoje a gente vem aqui para fazer esse bate-bola, né, e a gente poder expandir, né, essa consciência dessas pessoas que acabam se tornando adoecidas, né, devido até a esse excesso de uma produção, né, de estímulos que geram essa problemática individual. Bom, doutor Queiroz, a palavra está contigo. Todos, é um prazer estar aqui novamente com vocês e ter a satisfação de estar aqui conosco, né? A Jacilda Avelar, psicóloga, para nós trabalharmos uma questão muito importante que nós vimos cada vez mais falando, que é a saúde mental dos endividados, ou seja, a saúde mental daquelas pessoas que não estão encontrando a forma correta de se livrar do endividamento, né? E das presas dos bancos, né? Da escravidão econômica que os bancos estão fazendo nas pessoas. É um prazer estar aqui com você, certo? Desejo sucesso para levar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, o que eles possam melhor entender a situação deles. Perfeito. Algo que eu queria chamar a atenção aqui já de início justamente a primeira pergunta que eu vou fazer para você, viu, doutora Jacilda? Quais são os impactos emocionais mais comuns vividos por indivíduos endividados? E eu queria chamar a atenção primeiro a questão do medo que eles têm, Sim. o medo, uma pressão, uma vergonha. Inclusive, a gente vê aqui, sentimos muito isso dos nossos clientes, quando vem numa mesa de reunião, eles estão muito pressionados e estão com medo. Sim. E até aqui no podcast vamos chamar a atenção, eu e o Dr. Queiroz, sobre até as categorias também muitas vezes sentem o medo, porque do outro lado, né, doutora Jacilda, são instituições bilionárias, não concorda? Então, como você vê assim no consultório, a pessoa, ela
vem para você alegando a questão do superendividamento. Como isso reverbera na vida dela? O que chama mais a sua atenção nesse quesito? O que é importante a gente avaliar e analisar dentro desse indivíduo, desse paciente, é justamente que ele não vem trazendo um endividamento, né? Ele não traz inicialmente isso. Ele traz ansiedade, ele traz o estresse, né? Então ele vai se escondendo atrás das sensações, né? Desse movimento emocional, até realmente ele assumir aonde ele chegou, porque ele vai criando um mecanismo de desculpas daquelas emoções para não assumir pela vergonha. Né? Como é que eu vou chegar? Vou falar que eu estou endividado. Para a mulher, para a esposa. Não, até para profissional que está aqui do outro lado. Né? Até para quem está aqui desse outro lado, porque traz essa sensação de eu sou um servidor que passa no concurso, sou bem sucedido, e agora eu não tenho dinheiro, agora então eles entram naquele lugar de uma farsa, né? Como se eles fossem uma farsa. Como se eles vivessem numa realidade que eu tenho um status, mas eu não tenho como manter esse lugar. Eu vou te fazer uma pergunta, doutor Idacílio, que é a seguinte. Qual a sua opinião quando se escuta muito hoje na sociedade essa instabilidade do servidor público? Porque muitas vezes é uma meta de vida da pessoa passando no concurso público, ela passa no concurso público e ela pensa que a vida dela está feita, né? Exatamente. Então, gostaria também de falar que a gente pudesse falar um pouquinho sobre os gatilhos que os bancos básicos, o marketing, como isso reverbera dentro do ponto de vista emocional para a pessoa. E qual a sua opinião também sobre essa questão dessa falsa estabilidade do servidor público? O que é perceptível, né? Existe esse estímulo, porque tem aquele lugar tem uma instabilidade, realmente tem, né? De não ser embalado em doses, bases tem uma falta grave. Exatamente, né? Tu traz essa estabilidade, todo mês, independente, essa renda vai estar ali, só que vem esses estímulos da facilidade, né? Acho que é melhor a gente falar sobre essas facilidades de eu ganho X, mas eu posso ter X mais 1. Porque muitas das vezes é para caber um grupo, é para se colocar, começam a querer fazer um movimento de encaixe na sociedade, e até mesmo para confirmar aquele lugar na questão da caixa de trabalho. Então, eu trabalhar uma roupa, uma casa melhor, o que é viável, o que é positivo. Só que vai fazendo esse movimento de uma forma muito descontrolada, impulsiva. Né? Eu chamaria de uma impulsividade. Né? E vem os facilitadores. Porque eu posso pegar X, entende? E depois, esse mesmo, os bancos, por exemplo, eles vão dando essa facilidade, vai estar diretamente ligado à minha, como é que chama? Me perdi aí no pagamento, né? Vai direto contra-cheque. O contra-cheque, o que é um grande facilitador. Eu não tenho que ir direto no banco, já está ali. Então, isso vai fazendo, vai ser facilidades que ele é servidor público, o banco faz o quê? Ele vai me pagar. Então, ele vai dando créditos e créditos e créditos. E muitas das vezes é perceptível que esse servidor, ele não percebe aonde ele está indo. Ele não percebe a caminhada dele. Não se meteu, né? Exatamente, dentro desse endividamento. Então, quando ele vai perceber, muitas das vezes, você percebe que é um servidor que tem um cargo, ele perde o cargo, então perde gratificações. Isso afeta o endividamento. O comprometimento de renda. Exatamente. Então, dentro desse movimento, a gente vê esses facilitadores e que vão gerando, às vezes nem precisa daquele dinheiro. Mas a minha família precisa, a minha tia tem que fazer uma cirurgia, né? E eu tenho essa facilidade de ter esse valor, que eles dão uma média, né? Uma margem alta, até mesmo pela segurança de que eu vou receber. Só que esse indivíduo, essa pessoa, ela não percebe
aonde ela está indo. E ela vai se submetendo a ela mesma, até dentro de uma cultura de consumo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós falamos aqui sobre isso. Você falou ansiedade, estresse, desculpas, vergonha, medo, gatilho psicológico, né? E nós temos uma outra questão que eu gostaria que a senhora destacasse, é a perda patrimonial. Como que como que isso afeta ao servidor, aquela pessoa que tem um contra-cheque, tem ali concurso público, lutou vários anos, 10, 15, 20 anos no serviço público, constituiu, comprou veículos, comprou sua casa, financiou imóvel, viagem, entretenimento, eles estão ali fazendo a faculdade e tudo mais, e a sensação dele de impotência e a perda patrimonial. O caso, né, de uma paciente que, dentro desse movimento, né, do consumo e da facilidade do consumo, do cabelo, uma renda assim, né, alta, ela começou a entrar nesse movimento e, quando ela percebeu o endividamento, ia melhor vender o carro para eu melhorar essa parte aqui. Quando ela se viu, ela perdeu 2 apartamentos, ela perdeu 3 carros. E hoje ela vive de aluguel, ônibus, Uber, muitas das vezes a pé, entende? Comendo queijinha. E a gente está falando de uma pessoa com instabilidade, com uma renda bem positiva, que foi se afundando com justamente por conta dos facilitadores. Então, pasme, ela tinha 2 imóveis, casou e 3 carros. E desfez para pagar a dívida. Exatamente. Porque ela porque ela se viu nesse movimento de, não, eu abro mão do meu patrimônio, mas eu também não devo banco. Porque cada vez que eu chego lá, tá maior. E por conta da fuga, né? Porque também existe essa fuga de eu evito entrar em contato com o banco, no caso, né? Com o banco, porque eu tenho medo de saber que aquela realidade está muito maior do que isso que eu peguei, o acordado. E isso é uma realidade, que o banqueiro joga com isso. É igual agiota. O banqueiro está virando um verdadeiro agiota, pior do que um agiota. Sim. Porque ele fala o seguinte, você está escravizado por mim, que você tem o quê? O contra-cheque. Você tem sua função pública. Sim. Então, quando você vende seu imóvel, o outro me paga, vai vender, vai pagar. Sim. Né? E acaba entrando até, como se, se eu estou saldo devedor, então se você não está conseguindo pagar, Venda. o que você tem? E você tem venda. Exatamente. Vende e paga. Agora você, quando essa pessoa faz isso, quantos anos ela levou para constituir isso? Sim. A grande questão é muito tensa também. Não é complicada. Porque não estamos falando aqui em calote. Em dar um calote no banco. Nós estamos falando aqui, o servidor, aquele endividado, é um caloteiro. Sim. Não estamos falando nisso. Ele pode ter esse sentimento que ele seria um caloteiro. Sim. Por quê? Querer discutir e é devido ou não é devido o que o banco está fazendo. Que a prática é abusivo ou não é abusivo o que o banco está fazendo. E nós temos que analisar o seguinte. Ele tem culpa de ter se endividado em um lado. Mas o banco também tem culpa. Ele também entrou num sistema de consumo e sistema de oportunidade. Sim, dada oportunidade. E muitas vezes nós temos um programa jurídico que chama-se limite consignado. É onde ele pode se endividar dentro do seu orçamento, da renda que ele tem. E os bancos extrapolam isso. O banco chama 70%, 80% da renda líquida da pessoa. E a gente entende que existe acredito, né, que existe uma taxa máxima que pode ser tirado desse paciente, né, desse indivíduo, desse servidor. Né, 35%, de 30% a 35%. Como nós conseguimos ali, quando a gente faz os débitos em conta, já como isso aqui também, não vale
E aí chega exatamente a esses valorizados. A ideia é até do ponto da pessoa nem sequer ter acesso à renda dela. Ninguém assinava. Exatamente. E aí eu imagino, do ponto de vista emocional, um colapso que a pessoa pode até cogitar tirar a própria vida. Exatamente. E é muito comum, né? E é muito triste. Exatamente. Mas assim, é comum, não é, tanto eu estou sendo um pouco radical, tenho que falar que é comum, mas a ideação suicida acontece, né? Separações familiares, o isolamento. Então, às vezes eu posso até... Sentimento de menos-valia também. Exatamente. Às vezes eu posso... fulano se matou por endividamento. Né? Não é só sobre isso. Porque às vezes a pessoa está morrendo aos poucos naquele adoecimento, naquela escravidão, o aprisionamento. Eu sou presa ao banco, à dívida, estou aprisionado dentro de mim, né, com o medo, com Essa pressão. exatamente, a impotência, né, porque assim acaba que eles travam, paralisam até para enfrentar, né, que no caso, eu acho que para a gente ter esse olhar, encorajar essas pessoas, né, dentro de um enfrentamento. Uma pergunta, o que a senhora pode dizer sobre o impacto na relação conjugal e familiar dessas pessoas que estão super endividadas? Separação, agressividade, né, afastamentos. E é sempre assim, um se endivida, o outro às vezes tem até um controle. Só que quando o outro percebe aonde chegou, porque muitas das vezes existe o endividamento com a coletividade familiar, né? Porém, às vezes o esposo ou a esposa não percebe aonde chegou. Ou o cônjuge esconde também no outro. Por conta de que há vergonha, entende? Aí se ela souber, eu vou me separar. E aí começa a entrar na bola de neve, porque eu preciso manter aquela máscara, eu preciso manter aquele padrão que tá tudo bem, e nesse movimento a coisa só vai piorando. E com essa piora, acaba tendo um afastamento mesmo, afetivo. Né? Passa isso tanto a mulher quanto o homem. Alcoolismo, vícios, entende? Que isso é uma coisa que a gente tem que ter esse olhar, porque assim, a fuga, a fuga ela vai para várias formas de... Né? Eu vejo várias formas, para diversos lugares. E uma delas, fora somente, né? Tudo isso que é o estresse, ansiedade, depressão, né? Porque isso acontece, dores, fibromialgia, a gente não sabe, poxa, eu estou sentindo tantas dores, são as pressões que estão em cima dela, né? De saúde mental para o saco. Exatamente. E aí passa a se anestesiar, entrando em fugas, como os vícios. Então vem o alcoolismo, que a gente tem que pensar em saúde pública, né? A gente vê essas facilidades e eu acho que isso devia até se tornar políticas públicas também, dentro até mesmo daquelas intervenções, que é o que a gente até teve essa conversa anteriormente, o sindicato, que ele está ali para proteger também essas pessoas. Eu vou chamar aqui a atenção, aqui no escritório a gente tem um relacionamento, né, Dr. Queiroz, com algumas lideranças sigiladas aqui em Brasília, e algo que eu identifico é que o medo de enfrentar o banco, ele é muito enraizado, precisamente pelo poderio econômico, ou às vezes até uma descrença que pode haver uma mudança por conta disso tudo. Mas acredito que o ponto fulcral aqui desse podcast de hoje, dessa edição, é mostrar que, além da necessidade de ser debatido no judiciário, é também entender que essas pessoas estão passando por situações que transcendem o que a gente pode compreender, porque o superendividamento ele reverbera de maneiras muito específicas, não concorda? A senhora falou que às vezes pode ser na agressividade, na tensão, casamentos podem estar sendo desfeitos. Sim. Então a gente não sabe nos bastidores, né? E como é algo que as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, é algo muito complicado, porque a gente entende que essas lideranças, elas precisavam
de uma manifestação mais incisiva, Sim. né? Porque é como eu comento com o Dr. Queiroz, é como a gente estivesse sendo o Davi e o outro lado é o Golias. E brincadeiras à parte, mas isso é verdade. Então, por isso que a nossa causa aqui, doutora Jaci, ela transcende a nossa situação jurídica, porque o nosso cliente aqui, ele tem um acompanhamento de um planejador financeiro, entendeu? Sim. Porque não basta a gente conseguir uma liminar para ele, Sim. a gente conseguir uma indenização razoável para ele, ele tem que ter uma educação financeira também. A gente faz com magistrados, né, doutor Queiroz? Mas o acompanhamento psicológico é muito importante para a gente entender também como está essa pessoa. Mas se a gente para pensar, quando vem a busca, né, da ajuda, eles usam muito a expressão: eu estou no fundo do poço, eu cheguei no fundo do poço, né? Então, assim, eu sempre trago aquele olhar de que não, você está em queda, né? Você ainda não chegou no fundo do poço, né? Então, essa queda é justamente essa queda mesmo, né? Ainda estão indo até chegar nesse fundo, é justamente onde eles procuram a ajuda. Como ele enfrenta o medo? Porque o medo é uma forma também de ele fugir. Sim, Ele fugir e entrar em depressão. sim. Como Não ele enfrentar o problema. Como ele fazer? Como que ele pode enfrentar esse medo? No final das contas, o medo ele também tem uma vertente da polaridade da coragem, entende? Porque o medo ele também impulsiona, que chega um momento que esse medo que vem com esse aquecimento da ansiedade, que ele tem que tomar decisões. A ansiedade ela vem muito pela ausência de tomada de decisão também, entende? Então, quando ele percebe que eu não estou aguentando mais quantidade de medicações, porque até para comprar medicação ele tem que ter dinheiro. E às vezes ele não tem. Então ele tem que ter o enfrentamento. E para enfrentar esse medo, né, porque assim, no final das contas precisa coragem. Só que a gente fala muito sobre isso, né, sobre medo e coragem. Só que acho que o meio disso é a atitude. Entende? Eles demoram muito tempo para ter a atitude De enfrentar a situação. de enfrentar esse movimento. E há um índice muito grande de devedores nas categorias. Acima de 60% de devedores públicos, sejam eles federais, municipais, estaduais, e endividamento. Acima do limite consignável, acima das condições de sobrevivência, para que ele possa ter uma vida melhor. E essa situação, ela pode ensejar alguma fuga, não fuga, vamos dizer assim, mas situações que o Estado está enfrentando, e muitos atestados médicos. Sim, certo? Que você tem pessoas, por exemplo, na área de saúde, com atestado médico, vai falar que está trabalhando muito. Não, ele está com problema. Na área de segurança pública, atestado médico achando que está com estresse, não, o estresse é por causa do financeiro. E se você parar para pensar, eu estou trabalhando muito porque eu tenho endividado. Você entende? Então eu preciso fazer mais hora extra, eu preciso arrumar um Zoom, fazer um outro trabalho, vender, sei lá. Eles começam a trazer outras formas de renda, entende? Para amenizar justamente esse endividamento. Entende? Ele vai ao estresse físico, mental e psicológico. Porque não tem o descanso, porque não tem, não tem o autocuidado, entende? Porque a pressão, porque é muito interessante, o banco, ele seduz e depois ele abandona. E pressiona mentalmente aquela pessoa, entende? Então, nesse movimento dessas pressões, olha, você venceu, olha, não. É um movimento extremamente ali direto, sabe? Não tem que perguntar também, doutor Jaci. Acaba tendo assim, esse estresse, entende? Aí vem o atestado mundo. Porque assim, antes da gente começar aqui a gravação, a doutora estava falando que o ato de você comprar, você adquirir coisas, dá um sentimento de alegria para a pessoa, né? De prazer, de obter e tudo mais.
Mas eu acredito também, e aí a doutora pode falar também com base na sua experiência, como é que funciona a pessoa adquire, ela obtém, mas depois ela não tem mais a condição de arcar com isso que ela adquiriu, um empréstimo, um financiamento que não tinha condição. Mas, assim, na sua opinião, desde o ponto de vista emocional mesmo, nessa relação do seu paciente com o banco, como é que funciona essa vulnerabilidade? Assim, me explico. O banco tem os mecanismos, querer que ela compre, concorda? E depois, quando a senhora vê no dia a dia, o banco, olha, você comprou, você tem que pagar. Corta a sua capacidade de pagamento. Isso é algo que a gente sempre sustenta aqui, que o banco ele é corresponsável. Assim, sabe, doutor? Porque no final das contas, né, a gente para pensar, essa cultura de consumo, que existe a cultura de consumo. Eu estou endividada, mas eu ainda tenho um restinho ali. Fica administrando, entende? Aquele restinho continuando fazendo dívidas. Então, eu pego aquela babinha que sobrou, e aí eu vou lá, aí eu pego e gasto. Nesse gasto, eu passo, vamos colocar 30 dias. Recebi, gastei, né? Porque essa questão da compra, do obter, do ter, ele traz uma sensação de poder. Eu posso ter, eu posso comprar, eu quero comprar. Que a gente vive hoje essa realidade. A gente não tem que ignorar também esses fatores, né, que acabam estimulando, né, redes sociais, lugares, roupas, marcas, né? A gente está entrando muito nesse movimento de eu sou o que eu tenho, o que eu mostro ser, né? E esquece de que a realidade do eu sou, né? O que eu posso, que vem então justamente até o mais engraçado assim, né? O engraçado é que eles entram numa realidade que não é a realidade deles. Que se a gente para pensar, tem servidores hoje no mercado que o salário é congelado. Não tem aumento, não tem ajuste, entende? Mas aquele amigo, aquele outro funcionário tem um padrão maior e ele precisa acompanhar também. Entende? Eu preciso acompanhar. Nós trabalhamos a mesma sessão, ele tem uma bebida, eu também quero ter. Ele tá numa roupa linda, eu também quero ter. Para se manter num lugar para caber, né? E quando vem esse movimento, eles acabam se endividando também. Vou fazer uma pergunta. Tem tratamento? Eles podem procurar o medo também de falar para psicólogo, buscar esta ajuda da psicóloga, certo? De chegar e, olha, estou nessa situação. Tem como ele fazer isso? Como buscar isso? Não, é necessário, porque quando a gente percebe, o medo ele trava, paralisa, né? Então, assim, são pessoas que ficam durante muito tempo paralisados, porque fora o endividamento, fora aquela renda que já está comprometida, é juros em cima de juros. Atrasou juros, né? Então ele fica paralisado e o que é mais importante é quando eles vão dessa expansão da consciência. Ele entender que, apesar de, eu posso mudar essa história. Entende? Só que quando ele vai no banco, o banco fala, olha, não tem como. Beleza, vamos aumentar o prazo e vamos colocar ainda mais juros. Entende? E abusivo até. Não que não é tendencioso, tudo bem, só que acabam dando ainda fazendo um acordo que ainda também não cabe no bolso desse servidor. Uma coisa que eu ia te perguntar, doutor, é a seguinte, na sua opinião, com base no só que vocês falam seguintes, cada um tem a sua história, sim, né? Então, tem um que ele foi por um estímulo do banco, o outro foi porque foi uma cirurgia da pessoa, da família,
enfim, a gente não sabe, mas uma realidade é, quando chega numa situação, qual seria a sua opinião se a gente falasse isso é verdade, quase? Uma patamar de lucratividade no banco impõe uma exigência exagerada, onde ele tem mais de 1.000% de lucro, 1.500% de lucro, que a pessoa já está sofrida. Sim. O banco já está afetando gravemente a remuneração dela. Aí a pessoa pensa, poxa, meu salário está extremamente comprometido. E ainda assim, eu não ter uma capacidade de subsistência e o banco está lucrando em mim valores extremamente altos. Ou seria, assim, dentro do ponto de vista emocional, eu acho que essa pessoa, ela saber disso, não seria um sentimento de extorquir ou algo assim? Sabe o que é interessante? É a falta do conhecimento, entende? Gera muito mais a responsabilidade para quem está sofrendo disso. Então, assim, eles não têm esse conhecimento. Eles precisam resolver a problemática. Então, quando eles entram em contato com isso, o sentimento de fracasso. Nossa, Impotência, né? de ingenuidade, né? Como eu pude entrar nisso? Poxa, mas eu entrei nisso porque eu precisava resolver a saúde, a universidade do filho, tende a oportunidade, até mesmo manter o padrão, né? o padrão, que isso é uma das coisas que eu acho que a gente percebe, né? Que ele é mais presente, porque assim entra, infelizmente, a vaidade, né? Ela acaba corrompendo também, né? Então essa cultura do ter, né? Eu tenho, eu preciso, entende? Para caber, para mostrar, dar oportunidade em pessoas que se endividam para ajudar a familiar. Aposentadas, as aposentadas, as senhoras que já estão velhas começam a cuidar. Ah, não, meu sobrinho, aquele ali. E quando vê, elas estão endividadas. Entende? Então elas vão entrando nesse movimento. É uma pergunta também, é importante a gente discutir isso. Tem um outro lado da moeda, que é a sociedade, que é o preconceito. Sim. Preconceito em relação ao devedor. Eu gostaria que pudesse tecer sobre isso, que ele também se vê de um lado, um preconceito contra si. Eu sou do judiciário, eu sou do legislativo, Então, quem está do outro lado? Existe o preconceito em relação àquela condição do outro, do devedor. Sabe o que é engraçado nesse ponto, falando de preconceito? Eu tenho esse alto preconceito. De si mesmo, né? De si mesmo, que é essa vergonha. Então, por exemplo, o isolamento, quando eu me fecho, isso daí é uma ansiedade da vergonha. Isso, entende? Pela vergonha eu me isolo. E aí, por que vem essa questão do preconceito? Nossa, porque vem o julgamento. Ué, mas aquela pessoa ali, ela não era. Nossa, não ganhava bem. Nossa, fez isso, fez aquilo, e agora está nessa situação. Então, muitas das vezes, é um pré-julgamento e vem a questão também de que eu me julgo. E agora, como é que eu vou, né, manter isso diante da sociedade? Vou ser apontados. E o que justifica? O que justifica o judiciário, o magistrado, ter preconceito com o devedor? O que justifica ele entender que se a pessoa deve, ele tem que pagar? Sim. Não importa com que foi cobrado, não importa como está sendo cobrado, ele tem que pagar. E eu não tenho que adentrar o motivo que ele acabou, que ele fez ele entrar. Né? A gente pode ter um olhar, né, dentro daquilo que eu percebo, é que ausência de empatia, entende? De se colocar no lugar dessa pessoa que está endividada, né? Um lugar de poder, porque quanto mais se ganha, mais se gasta. A gente tem essa cultura que é uma cultura errada. Aprendemos isso, fazemos esse movimento. Ah, não, mas quanto mais se ganha, a gente gasta mais. Quem é que não deve? Entende? É uma cultura social isso.
que faz com que cresça as limitantes. E essa pessoa, ela vai, gente, eu tô ganhando 10, eu tô devendo 15. Né? Vai normalizando. Esse moço legal, isso, né? Vai normalizando. Né? Porque existe também essas introjeções. Existe também os sindicatos, a categoria, né? Sim. Não existe uma consciência dos sindicalistas de que também ele deve também lutar pela saúde psicológica, mental dos seus filiados em razão de uma situação grave que é o endividamento. Sim. Mas sabe, se a gente parar para pensar, por que talvez o sindicato não se posiciona? Porque a vergonha, o medo, o isolamento, entende? Não faz com que essas pessoas busquem dentro do sindicato, que é para né, que é para a categoria, ajuda, entende? Então, às vezes, o sindicato fala, não, você tem agentes, mas não tem procura. Por que botou o serviço? Entende? Mas também não coloca o serviço à disposição dessas pessoas que estão adoecidas. Né? Então, talvez seria interessante o sindicato também entrar com esse movimento de cuidar da saúde mental desses servidores com esse olhar. Porque muitas das vezes é sobre... eu jamais vou assumir. Não há uma empatia, vamos dizer. Não há uma empatia. Mas não há uma empatia que às vezes há, entre aspas, né? Vamos colocar assim, o presidente do sindicato é endividado. Mas ele é o presidente do sindicato. Entende? É tudo muito... aquela fica camuflado. Velado. Eu não posso jamais assumir que eu estou fracassado. Entende? Ou essa posição, né? Dentro disso. Gente, um fracassado diante da impotência dele em relação ao banco. Exatamente. Porque quando o devedor, é importante a doutora saber disso, o devedor, quando ele vai ao banco, ele quer pagar. Certo? Quando ele não tem o que pagar, o banco muitas das vezes dá até 90% de desconto. Sim. Olha, eu não tenho como pagar. E o banco fala assim, não, te dou um desconto de 90% e você me paga. E libera isso aqui, e você não vai poder mais abrir conta comigo, eu não vou te emprestar mais dinheiro, certo? Ele vai lá, arruma o dinheiro, paga o 10% e me livrei. Agora o servidor público não. O servidor está lá vinculado ao seu contra-cheque. Ele está pagando. Então como que ele vai negociar com o banco sendo que ele tem um contra-cheque dele? Exato. É o aprisionado. Então é aquele movimento é uma cadeia, né? Eu sempre falo que às vezes eu estou refém, ou muitas das vezes eu sou até o jurado. Entende? Só por uma dívida no qual eu quero ser subjugado e impotente. Porque eu quero pagar, porque eu quero me organizar para voltar também a ter minha qualidade de vida, sim. Voltar aos meus padrões, sim, com mais inteligência emocional, com planejamento. Dentro desse preconceito, existe um preconceito que está sendo demonstrado agora, flagrante. Nós buscamos no judiciário não pagamentos. Nós buscamos para que possa ter condições de pagar e ter condições de sobreviver. Então era que colocar no prazo dentro do patamar da margem consignável dos servidores. E você sabe o que acontece? Parece que você entra no judiciário, não serve para... O judiciário não serve para contemplar um ajuste social. Parece que tem que ter você não querer pagar. Você tem que ser um caloteiro. Aí está no judiciário tem que ser caloteiro. E o próprio judiciário se dizer isso, entrou é porque você é caloteiro. No judiciário não se vê como moderador. Sim. Não se vê isso. Os juízes parecem que não foram treinados para ser moderador. Ele vê o outro como sem empatia. Parece que o servidor está lá querendo um auxílio do judiciário diante de uma pressão, uma opressão do sistema econômico. Sim. É um câncer. E esse câncer, não queremos tipo um banqueiro, queremos
solucionar essa doença que está adoecendo a população. E se a gente para pensar, a gente fala até sobre o movimento financeiro, entende? Se eu pago a minha dívida, eu também volto a consumir, entende? Só que dá uma sensação, né, de um olhar no qual o juiz ele pune o devedor. E mais que isso, que é uma outra dificuldade que a gente enfrenta também no judiciário, é fazer com que esteja absorvido cada vez mais que existe a corresponsabilidade. Sim. E dentro da relação de consumo entre o tomador de empréstimo e o banco, a instituição financeira, existe vulnerabilidade. Sim. Vulnerabilidade fática, né, que a situação é você, pessoa física, compra uma instituição financeira, bilionária. A segunda, jurídica, você é um cidadão. E ele é o juiz. Não, aí eu digo em relação ao banco, direito operacional jurídico. Sim. Muitos advogados, muita gente expert na aula. Então, o contato também já é feito de forma benéfica ao banco contra você. Sim. Contra que eu digo, eventuais ajustes, como o doutor Queiroz está falando, passa pelo crivo do judiciário conforme for o magistrado ou o desembargador, o bicho pega. Se ele for muito contratualista, muito, como posso dizer assim, tem um rigor muito grande, porque não é errado, pelo contrário, tem que ter uma análise casuística sobre essa situação, que é um servidor público, do outro lado é uma instituição. Então essas vulnerabilidades servem para equilibrar uma relação que é desequilibrada, sim, entende? Então além da jurídica a gente também tem a informacional, porque como se colocou no início aqui da gravação, o consumidor não sabe todos os detalhes. Como você falou, às vezes você quer ter o prazer de consumir, ele tomar um pé. A necessidade também. Que existem as necessidades, né? Às vezes o cidadão ele tá tão caótico que ele tá tomando empréstimo para pagar. Para pagar despesa, para pagar despesas, esse elemento básico, né? Sim, então essa questão das vulnerabilidades são muito importantes porque a gente tem que alcançar a sensibilidade do magistrado, do desembargador, do ministro. E aí é um trabalho que a gente faz de sempre nas nossas petições ser o mais específico possível para trazer e escancarar também essa situação gravemente afetada dentro do ponto de vista financeiro. Mas aí olha só como é que é interessante, né? Será que a gente vai ter que chegar ao ponto de ter que fazer laudo psiquiátrico, laudo psicológico, ou vice, entende? Tipo, colocar essa pessoa que já está fragilizada, porque ela não está querendo o calote. Ela está querendo resolver a problemática para continuar mantendo, né? Leve e leite uma vida digna. É uma vida digna, de dignidade humana. Exatamente. Exatamente. Então, assim, aí existe, porque na cabeça a gente tem vários preconceitos. É o preconceito, você toma medicamento com ansiedade, você toma com depressão, mas o que está acontecendo? Você está louco? Existe esse preconceito. Nossa, endividado. Nossa, o que você fez? É assim que as pessoas se comunicam. Como você descontrole isso? Como assim você ganha 30 mil? E que fosse 5 mil, 2 mil? Tem que analisar a proporção. Entende? Porque a gente está falando não é o quanto eu ganho. Não é sobre isso. As condições que fizeram você chegar aí. Exatamente. E cada caso é um caso. Quando você... as pessoas, elas tendem a ver pelo geral. Sim. E pelo geral. E esse geral, fala assim, se mostra por ela. Eu devo o banco, pago. Sim. Ele não está pagando porque não quer. Por que ele não tem um consumo de acordo com o que ele ganha? Que é uma realidade, né? Que a gente tem uma cultura de que quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Entende? A gente tem essa cultura, ela é uma cultura enraizada. E tem um detalhe também, me interromper, antes o Dr. Cross colocou, ele é muito importante. Quando a gente entra com essas ações, não é para não pagar, é só para que haja subsistência para essa pessoa e discutir aquilo que é abusivo. Então, uma pergunta que eu queria fazer para a doutora: que seriam as principais evidências, do seu ponto de vista, que a senhora vê, até eu estou usando outros colegas assim, vê, se lá a situação de mental de que já enfrentou e, na verdade, também enfrenta
essas dívidas? Se a gente parar para pensar, a longo prazo, né? A longo prazo é justamente o endividamento, né? Porque a pessoa já está assim, ela já está naquele lugar, entende? Então pode durar a vida inteira. Eu vou tem pessoas que têm ideação suicida, entende? Começam a pensar que a minha vida acabou e eu quero resolver a problemática. Por que muitas das vezes adiam? Por que chegam naquela bola de novo? Porque eles acreditam, o banco não vai querer negociar, vai querer que eu dê 50%, vai querer que eu dê 30% e eu não tenho nem 5%. Eu só quero pagar em como não encosta. Tipo, o financiamento de moradia, que eu tenho pessoas 300 meses. Tá bom. Não, os bancos não querem isso. O que não faz sentido. Entende? Que não faz sentido. Não faz sentido o judiciário amenizar, facilitar, né? Mas vocês voltar aqui na questão do laudo, né? Da vergonha, né? Que essa pessoa, ela acaba também, né, voltando ao movimento anterior, ela acaba tendo a vergonha de se tratar, entende? Porque faltou essa minha fala, né? Então, de cima Tem o medo de chacota, assim, até o preconceito também. é a vergonha. A vergonha normativa. É essa cultura que nós temos, que temos que reavaliar, entende? Você está em um processo psicoterapêutico, você tem processo, às vezes, cuidar da nossa saúde mental, ela é super importante. Porque muitas das vezes, a gente não vai no cardiologista, que a cultura muito é essa. Vai no cardiologista, pressão alta. Atenolol, uso contínuo. Ninguém questiona. Mas quando fala, Olha, o psicólogo é o pejorativo, né? é perceptivo, isso é o louco, entende? É o doente, se a pessoa não está bem. E isso, Pejoada, né? tá perturbada. Mas ninguém quer olhar esse outro lado, que a gente volta para o juiz, né? Que não, né? Para o sistema judiciário, né? Que não tem essa empatia. Para os bancos, que não tem a empatia. Porque não é sobre não pagar. Nós estamos defendendo no judiciário, e quando vai despachar com o juiz, o desembargador, de que há tratamento, há condições. Por exemplo, se conseguimos eliminar para que o banco atenda à margem consignável, certo? Atenda às condições mínimas do contrato, da lei que estabelece para essa pessoa ter pelo menos a dignidade humana. Há condições dessas pessoas que obtêm esse provimento de ter um tratamento psicológico para que elas possam também deixar o consumo, de evitar novamente se endividar? Tem, né? Porque no final das contas, aí a gente vai voltar no nosso sistema. O medo o receio eu libero aqui, mas ele vai lá e de novo se endivida. Há condições dele trazer esse tratamento? Há habilidade? Existe técnicas para dizer para eles que há condições dele deixar se tratar psicologicamente? Existem técnicas. E a maior técnica que eu percebo, né, até dentro da forma no qual eu sou terapeuta, eu sou psicóloga gestantista, existencial, a maior dela, além da experiência que gerou toda essa problemática, é a consciência. Quando se trabalha a consciência, o que eu posso, ou não posso, né? Porque a gente pode comprar, sim, o que quisermos, mas dentro da condição da realidade. Então, há salvação. Com certeza. É a salvação. E principalmente para essas pessoas que quando chegam para o sistema para resolver, são pessoas que já estão corajosas. São pessoas que já estão naquele momento de ou eu morro ou eu morro. Né? Então eu não quero morrer. Eu não quero morrer vivo, né? Porque a gente está falando do vivo, pessoa viva que está adoecida. Não tem mais brilho. Eu vou para o trabalho e não vou ao trabalho. É isso, eu acho que é o ponto que eu acho que é bem interessante. Eu não vou com o seu atestado médico. Então, o sistema perde, porque é menos um funcionamento. O banco não recebe, porque eu não tenho com quem pagar.
E a pessoa fica justamente no lugar não tem solução. Não tem, você entende? Então, quando a gente passa, essa pessoa passa a ter essa consciência, também tem que ter uma consciência toda de sistema, né? E aí a gente vai entrar em outros detalhes, que são políticas públicas, sindicato, né? O sindicato fazer esse movimento dentro da Câmara, Sabe, ele não se sente, o endividado não se sente indefeso. Ele se sente indefeso, ele se sente abandonado. Nós estamos falando com os sindicatos justamente isso, porque não pode abandonar seus sindicalizados, porque não seria uma meta, não é a bandeira do sindicato defender esse tipo de soluções para seus filiados, sendo que ele é corresponsável pela vida do sindicalizado. Deu uma saúde mental que esses sindicalizados estão pedindo socorro. Não significa que o sindicato vai colocar dinheiro no bolso dele, vai defender essas abusividades contra todos em uma causa justa. Sim. E a gente está falando sobre pagar. Numa causa justa. Só pensar em aumento salarial, o cidadão fala assim, tipo, resolver bem. E no aumento de salário, É o que a gente está falando. e a inflação aumenta. A inflação aumenta e aumenta, pior ainda, cai a renda dele ainda. E o cada vez mais aumentando. E aí a saúde mental vai embaixo e a falta de acolhimento. Eu digo o seguinte, quando a inflação está alta, os banqueiros ganham. Quando a inflação está baixa, os banqueiros ganham. O banqueiro ganha de qualquer jeito. Em crise ele ganha, em muita bonança ele ganha. O banqueiro ganha de todos os jeitos, em qualquer forma. Mas o servidor só perde. Entende? E quando a gente não tem o acompanhamento, o acolhimento, o sindicato ele tem que ter esse olhar de acolhimento. Não somente de vamos aumentar o ticket de execução, vamos aumentar. Não. É ter um olhar como um todo para o indivíduo. Porque Dar suporte. O suporte que eles, assim, né? Existem alguns que pensam dessa maneira, eles acreditam que o fato de você ter um navio e muitas vezes até merecido para a categoria é a solução para ele sair dessa situação. Porém, como a gente falou aqui, e eu acho muito importante a doutora ter salientado isso, o fato de você ter mais condição, isso já é um estímulo para você gastar mais, né? Então, assim, não é ganhar mais que vai resolver a situação, é tomar uma outra medida, é enfrentar a situação de maneira consciente. E estamos nessa luta. Mudar as práticas bancárias no país. Porque nós temos recentemente, aproveitando, né? O Banco do Brasil, o Banco Central determinou que o Banco do Brasil devolvesse as taxas que ele cobrou em Banco Central nas fiscalizações. O banco vinha cobrando e não indevidamente. Aqueles bancos lá e esse nome. Indevidamente. Algumas práticas são tão abusivas, tão ilegais, que não tem como o próprio Banco Central não ver. Sim. Então, esses absurdos estão cada vez mais aumentando. E o judiciário não pode se botar disso. Sim. Quando vem ao judiciário, fala assim, não, vai lá para o Banco Central. Ou já imaginou o cidadão com peticionar no Banco Central? O judiciário relegar isso, o direito da pessoa, em buscar a proteção do Estado. Sim. É um abandono. E faz a gente começar a pensar em o que está por trás disso? Sendo que, quando a gente pensa um sistema em Constituição, todo mundo tem direito, né? A defesa, isso, aquilo. Em você perceber que dentro desse movimento que eu tenho o abandono, a rejeição, a sociedade rejeita. Mas se você fazia, hoje não faz, está tirado. Existem tantas coisas que envolvem, né, esse adoecimento. E muitas das vezes, está tudo aqui. Nossa, por isso que você está dizendo que o sindicato, muitas vezes, a direção do sindicato pode cancelar
Aquelas pessoas que estão endividadas por uma razão de próprio preconceito, eu cancelo eles no sentido de dar o apoio, porque isso não é minha atribuição. Porque a gente está falando dos direitos. Eu estou endividado. Lá, e vamos pensar naquele servidor que não tem um plano de saúde. Eu não tenho como parar um psicólogo, eu não tenho como comprar minha medicação. Não, mas o governo dá fluoxetina. Ok. Beleza. Mas e o acompanhamento? Tem o CAPS. Mas existe uma demanda que não tem profissionais para cuidar dessas pessoas. E aí onde esse servidor ele acaba indo para dentro de um quarto escuro, do álcool, A bebida. vende para bebida alcoólica, uma. Então, e aí a gente tem que ter um olhar, o sistema que a gente está falando justamente dessa questão judicial, que é o sistema. É um dos três poderes, né? Pilar da sociedade civil. Então a gente está falando de um sistema que não está tendo ele não está nem olhando para a questão Brasil, governo, e nem para o indivíduo, ignorando. E a saúde pública? Então se todo mundo está perdendo, até mesmo aí você, a sociedade acaba perdendo, porque somos nós que pagamos impostos. E aí você começa a perceber abusos de todos os lados. Está havendo uma perda, Exatamente. É coletiva, por conta de um olhar de alguém que só deseja pagar uma conta e ter minimamente. Você tem uma ideia, o Banco do Brasil, certo? Ele foi multado, vamos chamar multado, né? Pelo Banco Central, por conta de eles estabeleceram uma taxa limite de até 8% no cheque especial. Porque foi um acordo que foi feito isso para não ser. E o banco cobrando mais que isso. Quer dizer, já é absurdo. 8%, eu já disse lá no Congresso, para os senadores, pesados, já é um absurdo, 8% ao mês. Um banco, caca, a menos de 5%, ao ano. E aplica a 8% ao mês. E já é um absurdo. E ele custa mais que isso. No cartão de crédito, 16, 17, 14, 12% ao mês. Então, essa estrutura está não só empobrecendo a sociedade, mas está fazendo ela ficar doente. Está fazendo ela doente, porque ela não tem como sair disso. Nós não temos uma economia tão pungente subia para que possa ele comportar essa cobrança. Nos Estados Unidos, é o contrário, estimula-se nos grandes centros, esse país, mais pelo mundo, estimula o consumo, mas os juros são baixíssimos. O tempo são baixíssimos. E esses bancos desses países lucram mais que os brasileiros. Lucram em termos de volume, porque o do Brasil, ele lucra em termos de em termos de percentual sobre patrimônio líquido, enquanto lá eles pegam sobre patrimônio líquido 12%, 10% ao ano, no ano, sobre patrimônio líquido, aqui em 25%, 25%. Existe um existe do mundo e não tem um olhar, um olhar diário, não é isso? Que você está óbvio, você público, na verdade, você está sentindo exatamente um bloco fechado. E eles apoiaram pelo bloco do Estado, sem o bloco do Estado dar segurança para ele. É o que a gente fala de acolhimento, entende? Pelo menos ter basicamente o acolhimento, sabe? Ter o movimento como um todo, entende? Porque a gente pensa, o servidor está endividado, aí adoecido, precisa de cuidar dessa saúde mental. Preciso resolver, preciso ir atrás de um advogado. Ou não tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. E ele vai entrando e ele vai se afundando dentro dele mesmo. Entende? E assim, o que é interessante, né? O trabalho de vocês trazem essa oportunidade, entende? Para que essas pessoas consigam, de alguma forma, pelo menos ter a esperança. Entende? O que nós estamos torcendo é que a Queiroz Advogados
Não seja, não tenha preconceito sobre ela, hein? A banca de advocacia dependendo do devedor, sim, devedor, E a gente tem que... E vocês têm esse olhar pro indivíduo mesmo. e nós entramos nisso para defender porque é justo, Sim. é justo. É injusto, é uma injustiça muito grande. Sim. Do modo, lugar, você vê, nós vamos essa Sim. essa decisão. Porque justamente é entender o papel social. Entende? O judiciário está ali também para resolver e facilitar a problemática. Isso também é um jeito básico no por lei, que é a facilitação dos seus direitos. Entende? É facilitar. Um sentimento de preconceito não pode ser logo um jeito básico. Mas aí a gente vai falar sobre poder, né? Então a gente vai... Aí a gente começa, a gente vai e vamos andando, a gente fala sobre o poder. Então quem é o que? São os poderosos. Não são os bancários. É o dinheiro que manda. Mas se eu, servidor, não tenho com que comprar, como é que eles ganham também? De juros em cima de juros, juros em cima de juros. Entende? Então qual é a tendência? Qual é a tendência? Isso que seria ideal, a gente já comentou que não existe isso no Congresso, mas uma legislação que legislar sobre os prédios bancários. Porque, por exemplo, é fato ser disso, o Santander do Brasil lucra mais que o Santander espanhol. Que lógica é essa? Brasil. Entende? Brasil. Porque os juros no Brasil são os maiores do planeta. É a cultura, né? É a nossa cultura. Ou seja, É a cultura da vantagem. Não, eu vou dizer o seguinte: a cultura, nós abolimos a escravatura, mas a escravatura não nos aboliu. Exato. Então nós continuamos sendo escravos. Exato. E houve a abolição para os negros, mas para toda a população passou a ser escrava. Não, e é assim, né? Claro que isso daí é só é metafórico, mas eu acho que eu tenho um olhar de prisão. Entende? É um aprisionamento. Eu te prendo, eu te aprisiono. Te aprisiono dentro de você, no Serasa, aqui no crédito, não terá Vou aproveitar dizendo isso, que o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele é hoje um prisioneiro, porque ele foi contra a taxa da Selic, estava no patamar de 10,50, né? Pedindo para baixar a taxa, e a taxa agora vai para os 13%. Ou seja, o presidente da República fala: não, baixa a taxa, está muito baixa, está muito alta, e aumentam a taxa. Mudou o presidente do Banco Central para baixar a taxa, subiu mais ainda a taxa da Selic. E a taxa da Selic, sabe para quem? Qual o devedor? Não, o governo. A Selic é título do governo, o que o governo paga. Ou seja, o próprio presidente querendo negociar e para o Brasil, para a União pagar menos juros, e os banqueiros dando o quê? Aumenta. Você está pedindo para baixar o quê? Eu vou aumentar. Imagina, faz com o presidente. Faz assim. Não, no final das contas, se a gente parar para pensar. Imagina, o presidente da República lutando para baixar os juros do país, para a dívida do país, e os caras falam com o que você quer baixar? Aumenta mais. Aumenta 1, aumenta em 5, aumenta tanto. E a gente volta para olhar de que, então, o presidente, ele representa o povo, né? Então a gente percebe justamente esse movimento do bancário, entende? Desse poder capitalista, né? De que a gente aumenta e aumenta. As horas não dá. Em de 60% do mês, novidade. E eles não vão fazer nada. Eles são os legisladores para legislar sobre essa matéria e regular taxas. Inibir leis de E aí eu vou voltar para aquele movimento que a gente começou no início, porque eu preciso manter um lugar de que eu não tenho dívidas. Será que essas pessoas também estão cegas? Entende? Porque se a gente para pensar, normalizamos. Todo mundo tem dívida. Quem é que não tem?
Entende? Então, aí o legislativo, essas pessoas que nos representam, eles acabam também ficando, além de aprisionados, escravos também, né? Escravos desse sistema também, e o que parece é que acabam fingindo uma falsa realidade. A pergunta que fica é: o que faz eles não terem esse olhar para o indivíduo que somos nós, povo, né? Que está querendo pagar e está querendo, na verdade, facilitar, ser o facilitador dos acordos para pagamento. Eu só quero um acordo dentro do qual eu possa ter dignidade. Exatamente, porque a gente está falando, porque já não está. A pessoa, quando chega nesse lugar, ela já não tem dignidade, tá? Se sente desmoralizada e é desvalidada, se sente diminuída, sabe? Se sente insuficiente, já está nesse lugar. Quando chega nesse movimento, eu estou endividado, ele já chegou nesse. E aí é difícil trabalhar. Com certeza. Tem que buscar apoio psicológico, apoio jurídico, conhecimento. O conhecimento, ele liberta. Então, quando eu passo até mesmo o olhar de eu vou fazer esse empréstimo, preciso, né? Por exemplo, eu vi aqui, por exemplo. E como é que eu faço? Aprender. Entende? Mas dentro da ânsia, da vaidade, da impulsividade e da necessidade, às vezes, momentânea, eles só querem um jeito. E aí depois eu quero de novo. Porque tá lá, né? Quando o telefone não toca, você liga, abre seu aplicativo do banco e tá lá. Olha só, surpresinha pra você. Bom dia, e ó, um dinheiro pra você aqui, você quer? E seduzem, né? Então a gente tem que ver esse movimento da sedução. Somos seduzidos o tempo inteiro. Avançando aqui para a parte final do nosso podcast, considerações finais aqui, doutora Jacilda. Então, chamando a atenção na questão do medo, né, da vergonha, que é uma questão da sociedade, né? Na sua opinião, colocando aqui as considerações finais, o que poderia ser feito para enfrentar essa situação, para que a pessoa tenha uma condição e uma aptidão também de, ao invés de se enclausurar, ter um movimento contrário, ela buscar enfrentar essa situação. E aí a gente vai falar, sabe o quê? Sobre a rede de apoio. Porque essa pessoa, ela já está, como, né? Essa é uma frase que eu estou no fundo do poço. Eu não consigo me levantar. Então a gente está falando de rede de apoio, sindicatos, políticas públicas, a Câmara, né? Os deputados, fazer isso, porque essa pessoa, ela precisa de ter essa rede. Família, o amigo, entende? Esse movimento aqui, esse aqui é um movimento no qual mostra para essas pessoas que esse lugar de que nós estamos aqui para ajudá-los. Perfeito. Doutor Queiroz, considerações finais. Bom, é uma grande preço você trouxe para as pessoas que estão ali endividadas, que têm solução e que elas podem buscar, né? Saúde mental é importante para ela enfrentar esse medo, enfrentar essa impotência. Elas têm a impotência em resolver os seus problemas e temos condições, tem que buscar, enfrentar o medo, buscar as soluções nos escritórios de advogados. Por exemplo, na Queiroz Advogados está aberto para buscar isso, para que possa levantar essa bandeira, né? Sim. E também buscar os profissionais de psicologia, que são psicólogos também, para não ir com medo, dizer abertamente: olha, eu estou endividado, como que eu posso fazer? Qual o problema? Como que eu posso mudar o meu comportamento, né? Mudar a minha visão, né? E ao mesmo tempo o judiciário entender que as pessoas estão impotentes, a única forma dela buscar a sua rede de apoio é no judiciário, é nos sindicatos,
em que posso ter um olhar melhor. É o governo ver, enxergar essa doença social hoje, que é o endividamento da população, o endividamento do servidor público, que é o maior ativo do Estado. O servidor público está sendo apodrecido pela máquina de escravidão econômica, o câncer econômico corroendo a nossa sociedade, corroendo o nosso ativo, que é o servidor público. Deixa olhar. Me dão e depois me tomam. E me aprisionam. E me corroem, né? É sobre isso que acaba. Então, essas pessoas têm... o medo, ele traz a paralisação, mas ele também impulsiona. Entende? A coragem como polaridade, mas é ter a atitude, sabe? É olhar, eu não tenho o que comer, eu estou fraco para me levantar, mas pedir ajuda. Entende? Alguém pode me dar uma comida, peça ajuda. Eu acho que esse é o princípio, né? Não ter a vergonha de lutar. Exatamente. Não ter vergonha de lutar. Não entrar no lugar de eu tenho mais medo de ser feliz, entende? Que acabam virando isso, medo de ser feliz. Que eu tenho que ir. Né? As pessoas acabam é mais fácil ficar ali do que enfrentar. Mas o ficar ali não é mais fácil. Ele realmente não tem recursos. Muito obrigado pela sua presença. Eu adorei. Maravilhosa. Demais, muito aprendizado, aprendi muito com vocês. Né? Eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo, né, possam ter um olhar para si e busquem ajuda, porque nós estamos aqui para isso. Sim, excelente. Então, finalizando aqui o nosso Justiça Certo, eu espero que você, ouvinte, possa ter tido boas reflexões. Como a doutora Jacilda falou, a informação é crucial nessa relação aqui entre o endividamento, você servidor público, ou não, você é empresário, você tem um empréstimo junto ao banco. E principalmente, o ato de você ter medo, uma coisa que eu aprendi com a doutora Jacilda, você ficar retraído, significa que você está concordando tacitamente com as práticas. E isso não pode acontecer. Porque significa que nada vai mudar. Então, precisa ter uma atitude, é um processo, mas é um processo que tem que ser trabalhado para a gente conseguir tomar esse passo adiante e buscar uma melhora na vida. Porque o que não pode é o seu sono, o seu patrimônio, a sua relação com o próximo ir por água abaixo por causa dessas práticas espúrias. Então, se você gostou aqui do nosso podcast, curta, compartilhe para que a gente possa se encontrar e levar mais conteúdo para as pessoas que tanto precisam hoje de ouvir tudo isso que falamos hoje. Muito obrigado e até a próxima.